Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto. É o microfone Jovem Pan na Europa, agora por imagens. Bom dia, Ulisses Neto. Bom dia, Thiago, mais uma vez. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã aqui na Inglaterra, no Reino Unido inteiro, né? Dia de apuração dos resultados, dos votos que foram realizados ontem nas eleições regionais. O Partido Conservador, como já esperado, conquistou a grande parte dos assentos que estava em disputa. A eleição geral para o parlamento vai ser só daqui a um mês, mas essa eleição regional já era uma espécie de esquenta. E só uma curiosidade aqui, uma das... Desculpa, Josival. Desculpa, eu errei aqui o nome da Vera. Continua, Uri. Continuando então, perdão. Uma das curiosidades dessa eleição regional foi a vitória de Sally Cogley na Escócia. Sim. E o partido dela se chama Partido do Lixo, porque é um partido que tem a bandeira de fazer limpeza pública, né, o asseio público, mas é um nome bastante curioso, né, Partido do Lixo. Imagina se aí no Brasil a gente começasse também, os partidos começassem a usar nomes sugestivos como esse. Mas a outra eleição que interessa mesmo é do outro lado do Canal da Mancha, a eleição francesa, essa que vai ocorrer no segundo turno neste domingo, e uma grande preocupação das últimas horas tem sido o aumento nas pesquisas, pelo menos, do índice de abstenção dos eleitores, né, e as pesquisas indicam que ele pode ser muito alto, esse índice de abstenção, porque uma fatia bem considerável do eleitorado não está satisfeita com os dois candidatos que chegaram ao segundo turno, né? As sondagens apontam que essa possibilidade existe bem alta, né? E que os eleitores não estão se identificando com Marine Le Pen nem com Emmanuel Macron. Apesar da larga vantagem nas pesquisas, o voto do candidato independente está longe de ser uma escolha empolgante para os franceses e, na verdade, trata-se mais de um vai tu mesmo, né? Porque ele seria o candidato menos radical nesse momento, em comparação com as propostas de Marine Le Pen. Mas ainda assim é um cenário muito complicado que foi deixado pelo presidente socialista François Hollande, que nem sequer se candidatou à reeleição. É um cenário de terra arrasada lá na França. Segundo os últimos levantamentos, por exemplo, 40% dos eleitores que votaram no candidato da extrema esquerda, Jean-Luc Mélenchon, não devem votar em ninguém. O Mélenchon, que terminou em quarto no primeiro turno com 19% dos votos, se recusou inclusive a apoiar Marine ou Emmanuel, porque para ele a escolha agora se resume entre extrema-direita e extremo mercado financeiro. Ele não apoia nenhum dos dois. Pelo menos em teoria, um índice de abstenção maior ajudaria Marine Le Pen. Mas aí os especialistas fazem um cálculo dizendo que para Marine Le Pen conseguir tirar essa vantagem, essa desvantagem, né, dela para o Emmanuel Macron, a abstenção deveria ser mais ou menos de 50%. As pesquisas indicam que, nesse momento, o comparecimento deve ficar entre 70% e 75% no segundo turno da França, Thiago. E, professor Vila, na nossa pesquisa aqui, o Pinapan, Macron 66% e Marine Le Pen 44%. Perfeito. O que deve ocorrer, Ulisses, não sei, é que aquele cenário feito logo após o término do primeiro turno, as primeiras pesquisas que davam uma margem considerável para o Macron, chegavam a falar em 62%, algumas delas tal, deve diminuir, viu? Ela está crescendo nesse momento final da campanha, essa abstenção também deve favorecê-la, né? Tudo indica, porque não são votos que vão para o Macron, mas o pessoal vai se abster de comparecer às sessões eleitorais, e ela está crescendo com um discurso nacionalista, muito forte entre os jovens, que é bom lembrar que a taxa de desemprego é muito alta na França, mas entre os jovens é quase que 1/4 dos jovens estão desempregados, e a questão da classe operária, aí que é interessante, né? Porque toda a discussão sempre ocorreu durante o século XIX, século XX, e teve a França, que foi o palco privilegiado das lutas de classes. Na Europa, as referências revolucionárias sempre eram a França, 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 França. O curioso é que grande parte da classe operária que seria revolucionária e faria o socialismo, hoje está com a Le Pen, né? Veja como são as coisas, né? É verdade, e essa ascensão dela no segundo turno, ela é significativa mesmo, as pesquisas têm identificado isso, e a abstenção provavelmente pode ajudá-la, porque a base eleitoral da Marine Le Pen está muito mais mobilizada, né? São os eleitores que têm motivo para sair para votar, né? São os descontentes, os que, como você disse, Vila, que estão desempregados e que estão insatisfeitos com a situação da França. A base do Emmanuel Macron é um pouco mais frágil, mas ainda assim a vantagem dele é muito grande, vai ser
ser uma surpresa enorme se ela conseguir virar esse resultado nas últimas horas. A dificuldade para Emmanuel Macron vai ser construir a base dele, porque é um partido novo, sem nenhuma sustentação na Assembleia, né? Não existe a representação na Assembleia Nacional, e a eleição daqui a pouco, já na França, no mês seguinte. Então vai ser uma tarefa difícil para o Emmanuel Macron se sustentar, né, politicamente na França, embora ele consiga provavelmente essa vitória no segundo turno que vai ser realizado nesse domingo. Tá certo, Ulisses. Só corrigindo aqui, 66-34, não a 44, como eu falei. Que eu fiz as contas na hora, passaríamos de 100, né, professor? Estão sobrando 10% aí. Né? São 66-34, agora corrigido o nosso Opina Pan. Quem quiser votar é só baixar o aplicativo no celular. Tchau, Ulisses. Bom fim de semana para você. Até segunda. Obrigado. Bom final de semana a todos.